Enfraquecimento da sociedade, ó, isso vocês podem checar em vários livros, está bem documentado. Enfraquecimento da sociedade interessa aos grupos revolucionários, em qualquer grupo revolucionário. Você tem uma sociedade forte e eu quero quebrar ela. Então, por exemplo, colocar novas drogas, não as drogas que já existem, mas introduzir novas drogas, colocar mais sevícia, mais lascividão, mais loucura. Isso desestrutura a sociedade para você dar o golpe. Mas, por exemplo, dos países que conseguiram fazer flipar para a esquerda, você pode ver, dia seguinte, não tem mais droga, nenhuma. A China, por exemplo, opa, não posso falar os países, né? Mas aí só do ponto de vista Você pode histórico. falar o que você quiser, você que não pode falar decide. os países. Eu no Banco Mundial não posso falar de país, mas Entendi. historicamente, a China tinha um problema muito grande com ópio. Sim. O ópio foi introduzido na China e estava introduzido pelos ingleses, né? E escangalharam a sociedade, estava todo mundo viciado, o pessoal vendia os filhos, uma loucura, epidemia. E você acabou com o problema do ópio em 5 anos. Matando quem usava? Acabou, não tem mais. Que eu saiba, Cuba, Coreia do Norte, nos países que você faz o movimento para a esquerda, não pode mais ter droga, não pode mais ter movimento homossexual, não pode ter nada disso. Que eu saiba, se você me mostrar um país que tem, interessa enquanto está porque essa é a escola de Frankfurt, vai. Esse engajamento todo é da escola de Frankfurt. Então as drogas que já existem, porque a droga que já existe está legalizada no Ocidente, que a gente lida com ela e não bagunça mais a sociedade, é o tabaco e o álcool no mundo ocidental. Quando você introduz outras novas, isso gera uma desestruturação da sociedade. O que acontece? Eu, quando era moleque, eu brincava na rua. Podia descer na rua, eu morava num bairro bom, e em volta tinha bairros ruins. E a molecada vinha dos bairros ruins para brincar na praça, que tinha perto de casa. Eu brincava lá na praça com todo mundo. Tudo bem, zero de problema. Tinha mendigo, mas o mendigo era bêbado e era meio gordinho. Dá pra correr. Tudo bem. Era outra vida, cara. Ele não era craqueiro. Entendeu? Ele não era um craqueiro. Hoje em dia, eles são farrapos humanos. É craqueiro, ficou muito ruim. Mas isso aí se deve... Por volta de uns... Deixa eu só terminar aqui. Claro, desculpa. Quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, começou a chegar maconha. Aí chegou a maconha na rua. Chegou skate e maconha. Aí foi assim, tal, 1 ano e meio depois chegou a cocaína. E depois, acabou, não dava mais. Espalhou a roda. Hoje em dia o pessoal não pode mais ficar na rua. É outro mundo, é outra sociedade. Mas isso foi por causa das drogas ou foi por causa da urbanização? Foi por causa das pessoas se amontoando cada vez mais em metrópoles? Por causa da desigualdade social? Foi em 2 anos difícil. que aconteceu isso, cara. Foi assim. É que eu não vivi essa época. Até não os consigo 11 saber. anos tinha rua. Até os 11 anos tinha rua. Com 15 anos já era um ambiente, que eu via o pessoal, eu via a cocaína chegar. Hoje em dia, assim, eu acho que eles não usam mais droga tão abertamente. O pessoal estava descobrindo ainda, né? Sim. Tem um pequeno traficante, vinha um grande traficante, e isso esgarçou. Então gera um mal para o coletivo. A droga gerou um mal para o coletivo. É que eu acho que indivíduo. é que é difícil a gente... É que eu entendo a sua análise, entendeu? Mas ela não é uma análise que ignora os outros fatores da parada? Porque você está colocando as drogas como as principais causas. Eu estou contando só o que eu vi. Exato. Mas o que a gente vê é uma. Qual é o nome da palavra? Uma prova anedótica. Não sei, não esqueci. Tá. Tipo, não é baseado em estatística, é uma coisa da sua experiência, entendeu? Evidência empírica. Isso não é baseado, isso não é baseado numa forte, não tem robustez estatística, vai, não tem. Sim, foi a sua experiência. E não dá pra gente ignorar o que as drogas elas têm pra oferecer pra humanidade de outra forma também. Por exemplo, muitas pessoas que sofrem com Parkinson, sofrem com várias dores musculares e tal. Existem remédios que eles são hoje. Deus. Não, pelo amor de Deus, mas daí você tá falando de remédio. Mas a maconha é um remédio, né? O pinoácio existe há muito tempo. Se você for fazer uma cirurgia ou tiver com uma dor, um câncer muito agudo, você vai tomar um opinoácio.
Agora, você não vai lá no centro da cidade de São Paulo comprar heroína para injetar você sozinho, cara, porque a heroína injetada sozinho tem traficante, tem narcotráfico e é uma coisa impura que vai ter um monte de efeitos colaterais indesejáveis. Ok, mas aí você... É muito diferente do opinoáceo administrado por um médico no hospital. Primeiro que não gera um dano para o resto da sociedade e segundo que os efeitos são controlados. Você tem isso que você está falando dos remédios derivados da maconha, é óbvio, tem que ter. Assim como você tem os remédios derivados do ópio. Não é por isso que você está liberado para usar. Não, beleza, usar heroína é bom, cara. Daí vem, se você me permitir, Monark, se eu falar alguma coisa que te incomoda... Pelo amor de Deus, cara. Cara, não é que me incomoda, é que eu não concordo 100% com você. Por exemplo, o caso o exemplo da heroína... Nem é pra concordar. Sim, sim. O caso da heroína que você falou, os pontos negativos que apontou se dão muito mais pela proibição dela mesmo do que pela heroína em si. Você falou assim, ele vai injetar heroína e não vai saber qual é a dosagem, não vai saber... Vai financiar o tráfico. Vai financiar o tráfico. São todas coisas, são todos sintomas, não da droga existir, sim dela ser proibida. Eu não consigo enxergar a proibição como algo inteligente. Inclusive o Jean tá vestindo uma camiseta aí que é tipo... Como que Parabéns às drogas por mais um ano vencendo a guerra contra as drogas, tá ligado? É a guerra contra as drogas quem vence as drogas. Ninguém tá ganhando a não ser o tráfico e as drogas, tá ligado? A gente tem que ir por etapas. Então a primeira etapa que você me trouxe é a questão que as drogas geram benefícios para a saúde. Podem gerar. Eu tô te falando, veja. Sim, veja, em inglês, drugs é remédio, né? Então, assim, tanto é que esses remédios que são derivados de opinoáceos são guardados com chave trancado dentro dos hospitais, porque tem médico que rouba que é viciado. Não, inclusive lá nos Estados Unidos eles estão tendo uma epidemia de opioides que são remédios legais, receitados, e hoje em dia você tem uma grande parcela da população americana que é viciada nisso. Overdose e o caralho. Mas eu só queria ir pontuando. Então, a primeira coisa, veja, ninguém é contra, que eu saiba, ninguém é contra você ter remédios derivados de maconha, de ópio, ou de outra, da papoula, né? Não é do ópio. Da papoula, outras coisas. Então aqui, mas tem que ser administrado pelo hospital e controlado pelo Estado. Essa é a primeira coisa. Por que pelo Estado? Porque é uma coisa muito potente, é muito forte. Precisa ter algum controle. E a gente pode entrar depois no Estado mínimo, porque quando eu era adolescente, eu flertei com ideias do liberalismo radical. Entendeu? Eu dou até os exemplos, eu dava aula disso, então vai ser divertido. Mas vamos devagar, me avisa se ficar muito enfadonho. Não, fica à vontade, cara. A segunda coisa que eu vejo, Monark, eu, por exemplo, eu sou usuário de duas drogas. Maconha. Imagina, não. Plot twist. Sou usuário de tabaco, sou usuário de álcool. E como funciona? Veja, eu não me automedico. O que é o automedicar? A vida, eu só uso ele como recreação. O tabaco era o seguinte, minha mãe fumava cigarro. E fumava, assim, o cigarro ele é uma indústria desgraçada, porque ele é feito para viciar mesmo, e os 2 pacotes é a dosagem de nicotina calibrada para um viciado. Se você fuma mais do que 2 maços por dia, é por nervosismo. Você não precisa fumar em tese mais do que 2 maços. Minha mãe fumava 4, cara, ela morreu disso. Então o cigarro sempre me causou ojeriza. Mas eu, não sei o que lá, fui experimentar. Com uns 14, 15 anos eu fui na padaria e comprava aquele charuto mulatinha. Já ouviu falar charuto mulatinha? Eu não. Não. Pois é, eu sou velho. É um charuto com folha picada, é um charuto vagabundo, mas é pra macumba, mas eu comprava pra fumar. Porque dá barato. É legal. É bacana. Só que eu não uso quando eu tô mal. Eu não fumo pra tratar porque eu tô tenso, eu tô preocupado. Eu fumo quando eu tô de boa e eu vou curtir o meu barato com um charuto. Tanto é, desde que eu vim para os Estados Unidos, eu fumei um charuto só, até aqui. Quando eu estava em Brasília, eu estava fumando mais. Eu estava fumando um a cada dias. Inclusive, eu quero saber algumas histórias sobre esse tempo em Brasília. Companhia. Não o charuto, cara, eu fumo em companhia com alguém. Sim, e o charuto nem traga, né? Nem é tão pesado assim. Só você pode tragar. É pesado pra chuchu. Você absorve. Você num charuto, você absorve quase um maço de nicotina. Só que você absorve na boca.
Entendi. Não Dá sabia. O máximo de nicotina. Então, o que acontece? Dá barato. Só que eu sou viciado nisso? Não, eu não sou viciado. Tanto é Fuma que 30 anos e não é viciado. Tô brincando, esse é um meme do... Não. da Por exemplo, maconha. Tapa na eu tô aqui ó, desde julho e fumei um charuto só. Entendeu? Então, assim, não tô viciado. Não é recorrente, claro, com certeza. Eu por exemplo, eu sinto que eu sou um pouco viciado em maconha. Eu tô num processo de... Daí eu vou falar de você. diminuir. Você não tá no recreativo. Se você quiser, eu falo de você. Você Pode tá falar, no não tem recreativo. problema. Claro. Eu escutei o Monark. Você vê que eu estudei vocês. Se o Monark tá tomando um remedinho, ele tá tomando um remedinho. Se você não se incomodar de que eu fale isso, me avisa. Cara, ninguém Mas se pra incomoda depressão. com nada. Cara, Abraão, pensa que... Ó, pensa num jogo mais difícil... Um jogo que é muito fodido e que todo mundo fica com muita raiva jogando e fica xingando uns aos outros a todo momento. Eu joguei esse jogo durante 10 anos. Então, pra mim... Nada que você não falar aí existe vai nada, irritar. É tudo. E não outra existe coisa, aqui pra gente é como se tivesse nós três trocando ideia só. A gente sabe que tem uma galera assistindo, mas aqui só tem nós três. Sim, então e, cara, fica tranquilo. Ó, não se preocupe, eu não tenho sentimentos. Tem sim que eu vi. Então, assim, por exemplo, o Igor, ele tá tomando um remédio que aparentemente é pra depressão. Você me contou, você saiu lá, era professor, tirou o pé da lama, ganhou dinheiro e de repente tem em Curitiba com tá com duas filhas, não é isso? Duas Igor? filhas. Duas filhas e de repente, pô, a vida perdeu a perspectiva. E agora? Eu não tenho... Você procurou um médico e o médico calibrou o que precisava para você se tratar. É muito diferente de você tentar corrigir esse sentimento de vazio bebendo ou usando maconha. No caso do Monark, em razão de várias coisas aqui que ele falou, e veja, eu analisei bastante vocês, algumas coisas eu me identifiquei. O Monark, visivelmente, cara, ele tá se automedicando. Desculpa, a minha avaliação. A minha também Não, mas é exatamente isso você mesmo. É um cara ansioso, também. você é um cara plugado no 220. Você é um cara plugado no 220, ansioso, tem um montão de ideias na cabeça. Teu pensamento é polifacetado, parecido com o meu. Eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Só que você tem dois problemas. Eu Queria que fosse só dois. Não, que eu não tive. Você tem dois problemas que eu não tive. Ah, sim. O primeiro que eu noto, essa porcaria da maconha que você usa não recreativamente. Você usa a ponto de te prejudicar na tua capacidade intelectual. E aí você fica com essa fama aí que você é burro. A última coisa que você é burro, cara. Se você fosse, eu não tava aqui batendo papo com você. Não, de fato Pois ele não nisso, é burro. nisso eu tô junto com você. Fama de burro é foda.